Segunda, 19 de setembro. Verso para memorizar. Por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani? Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Desprezado e rejeitado. Ouça os versos a seguir, tendo em mente o fato de que Jesus é o Criador do céu e da terra e que veio para se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo todo. Ouça Mateus 12, 22 a 24. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Lucas 4, 21 a 30. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. João 8, 58 e 59. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pergunta 3. Como esses versos nos ajudam a entender os sofrimentos que Jesus enfrentou? Os líderes e até mesmo as pessoas comuns constantemente interpretavam mal a vida, os atos e os ensinamentos de Jesus. E isso causava rejeição e ódio no coração das pessoas que ele veio salvar. Em certo sentido, o sentimento de Jesus era como o de um pai que vê um filho rebelde precisando de ajuda e, embora esteja disposto a dar tudo por aquele filho, ele o rejeita, demonstrando desprezo, talvez pela única pessoa que poderia poupá-la da ruína. Foi isso que Jesus enfrentou. Ouça Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Pergunta 4. O que isso nos diz sobre como Cristo se sentia a respeito da rejeição? Pergunte a si mesmo. Ele se sentia mal por si mesmo, como costumamos sentir quando enfrentamos a rejeição, ou por outro motivo? Nesse caso, qual? Todos nós sentimos o aguilhão da rejeição, e talvez a nossa dor seja semelhante à de Cristo no sentido de que era altruísta. Sofremos não somente porque somos rejeitados,
mas por causa do que a rejeição pode significar para aquele que nos rejeita, que pode ser alguém com quem nos importamos e que se recusou a aceitar a salvação em Cristo. Mas imagine como deve ter sido o sentimento de Jesus, que estava totalmente ciente do que enfrentaria para salvar os pecadores e, ao mesmo tempo, completamente consciente de quais seriam as consequências de sua rejeição. Em Mensagens Escolhidas, lemos, abre aspas, foi, porém, devido à sua inocência que ele sentiu tão intensamente os ataques de Satanás. Fecha aspas. Como os exemplos de Cristo podem nos ajudar a lidar melhor com a dor da rejeição? De que modo podemos aplicá-los à nossa vida?